Na verdade eu não sou o autor, eu cometo alguns artigos no Presente Diário, né? É um privilégio estar de volta a esse púlpito tão honrado. E eu queria que os irmãos me acompanhassem em oração. Deus nosso Pai, que ao abrir a Tua palavra, o Senhor mesmo nos fale. Rogamos, Senhor, que o Teu Espírito nos ministre e que o Senhor use este Teu servo como instrumento Teu para transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor já tem preparado, aquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco nesse culto de encorajamento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, meus queridos, hoje é um culto de encorajamento, nós chamamos assim os cultos de quarta-feira, não é? Então eu gostaria de fazer exatamente isso. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês que têm permeado o meu coração, que Deus tem trabalhado em mim. É uma experiência diária, uma experiência de luta diária. E eu queria compartilhar com vocês. Eu, como o Nilson falou, sou médico, além de ortopedista, eu sou espetador. Eu faço trabalho com acupuntura. E no meu dia a dia do trabalho, eu acabo atendendo gente de todo jeito, principalmente com dor. Você imagina, ortopedista e acupuntura, o que aparece para mim? Né? Dor desde a ponta do dedão do pé. Né? E é engraçado, porque você é ortopedista, você tem uma formação assim, mais ou menos, dói aonde? E daí você pede o raio-x do lugar que dói. Né? E daí, de repente, começa a chegar a pessoa que dói tudo. Daí você faz o quê? Raio-x de corpo inteiro? Não dá muito certo. Né? E o que você começa a observar com o passar do tempo, à medida que você vai observando as pessoas, você vai vendo que uma esmagadora maioria delas sofre de dores da alma que se refletem no corpo. E é interessante que a gente acaba aprendendo na prática médica e nos estudos que faz, que são mais ou menos 5 emoções básicas. Veja se você se identifica. Ansiedade. Não levanta a mão não, que senão vai começar a dar cãibra na mão. Tá? Ansiedade, tristeza, preocupação, medo e raiva. Ficou alguém de fora? Alguém se sentiu excluído? Por favor, não se magoe, porque mágoa é um outro tipo de emoção muito comum e que causa grandes problemas. E o que eu tenho observado nessas pessoas, e à medida que a gente vai tentando entender, e eu acho que a grande vantagem da neve que vai começando a se acumular um pouquinho no cabelo, um pouco na barbicha, você vai começando a perceber que essas pessoas, algumas delas assim, estão doentes, porque tiveram uma herança meio ruinzinha, herdaram algumas coisas dos pais, quer dizer, outros por causa do ambiente, mas o que eu percebo é que na maior parte das pessoas com quem eu converso, existe uma sementezinha que nasceu ali no coração e a pessoa criou. É mais ou menos como alguém que vai passando por uma determinada rua e encontra um bichinho que parece um gatinho muito fofinho, só um gatinho meio criadão para ser filhote. E é um filhotinho de tigre, ele leva para casa. E é tão bonitinho, ele dá um novelo de lã para o tigrinho brincar. Ele dá bifinho na boquinha do tigrinho. Depois de umas semanas o tigrinho já você está tendo que tomar cuidado, que o tigrinho já morde o dedo junto com o bifinho. Mas o tigrinho vai crescendo e um belo dia o tigre come o benfeitor. O que a gente faz muitas vezes com as emoções e o que nós trabalhamos com as emoções, vocês podem perceber por vocês mesmos. O que te incomoda lá no fundo do seu coração teve uma sementezinha, e essa sementezinha pode ter sido plantada por uma circunstância, pode ter sido plantada por um ambiente, pode ter sido plantada por uma qualidade de vida, mas o fato é que em vez de você arrancar aquela sementezinha que começou a crescer, você foi buscar um sempre verde,
Você botou uma regadinha, você pôs mais uma aguinha. E com o tempo, aquilo lá era uma era venenosa que foi envolvendo a sua vida. E você encontra essas pessoas, muitas vezes, envolvidas em perdões não concedidos, em remorsos, e vão arrastando aquele fardo enorme, aquilo lá vai ficando cada vez maior e vai se tornando cada vez pior. E eu estava reparando mais uma coisa. Na minha prática, eu tenho atendido muitos irmãos de diversas igrejas e eu começo a desconfiar que crente é mais predisposto a essas cargas emocionais. Claro que todo mundo tem, a gente encontra de tudo. Mas eu acho que fica mais contrastante, eu acho que talvez não seja que o crente é mais predisposto a isso, mas é uma questão de que é um negócio que está onde não devia estar. Sabe o que é? Assim, uma tartaruga em cima do poste? Não tem que estar lá. Por que foi parar lá? Eu sei que quando nós falamos de ansiedade, por exemplo, todo mundo aqui, vamos ver, queria só fazer uma pesquisa. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quem conhece, levanta a mão, por favor. Isso, e quem pratica, por favor, mantenha a mão levantada. Cadê as mãos? Evapora, deixa eu abaixar a minha também. Né? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todo mundo conhece? Todo mundo conhece? Quem pratica? Pois é isso que eu queria compartilhar com vocês. Porque, de certa forma, nós estávamos cantando um hino agora, Jesus, só de ouvir tua voz, meus medos se vão. Quem é que mentiu? Levanta a mão, eu. A prática nossa, meus queridos, tem alguma coisa de errada. Tem alguma coisa de errada com a gente. O jeito como nós vivemos tem que ter alguma coisa de errada. Não é possível, não foi para isso que nós fomos salvos. Tem alguma coisa de errada. Então eu queria hoje pedir para você abrir comigo lá no capítulo 6 de Mateus. E eu queria compartilhar o contexto de Mateus 6,33. Tá bom? É um pouco grande o texto. Eu vou pedir para vocês me acompanharem em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. São algumas instruções do próprio Senhor Jesus a respeito da oração. Diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem,
e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Queridos, se nós fizermos isso que nós acabamos de ler, vocês concordam que não vai ter lugar para esses distúrbios emocionais? Então, a pergunta que fica, e talvez você esteja com vontade de fazer essa pergunta, mas é uma pergunta que eu me fiz durante muitos anos, é como é que se vive na prática Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas pode deixar que Deus acrescenta. A proposta que eu queria fazer para vocês, uma coisa que vocês podem fazer a hora que saírem por essa porta, ou talvez ainda enquanto estiverem aqui dentro, tá bom? Uma coisa prática. Daí, se você levantar a sua mão e perguntar, mas você faz assim, eu vou ficar nervoso com você. Porque eu também estou aprendendo. Mas, eu queria pedir para vocês, se vocês puderem, na sua mente, ter dois rolinhos de etiqueta. Tá? Uma etiqueta escrita Reino de Deus e a sua justiça. E a outra etiqueta, demais coisas. E eu queria desafiar vocês a praticarem um exercício diante dos desafios da vida. Todos os dias, você vai encontrar algumas coisas. Por exemplo, eu conheço um certo cidadão que quando ele está dirigindo na Fernão e um sujeito gruda no para-choque traseiro dele, ele começa a ficar verde. Sabe, esse cidadão geralmente me olha do outro lado do espelho. O que eu tenho que fazer com isso? Eu olho para o espelho, vejo aquele infeliz piscando o farol alto atrás de mim, eu não tenho para onde sair, ele continua grudando no meu para-choque, eu tenho que parar e fazer uma classificação. Reino de Deus ou demais coisas? Vamos explicar um pouquinho mais o que é esse negócio de reino de Deus e a sua justiça. Eu pensava muito assim, será que buscar primeiro o reino de Deus é sempre chegar bem cedinho na igreja, não faltar num culto, dar o dízimo regularmente, é isso? Ah, é bom fazer, irmãos. Nós estamos precisando, inclusive, você pode contribuir que nós estamos precisando. Mas não é disso que nós estamos falando, que é buscar primeiro o reino de Deus. Nós estamos falando de uma coisa de coração. E se você quer um exemplo, tem um texto precioso das Escrituras, que está lá em Lucas, capítulo 22, verso 42, é um flagrante
da intimidade de oração de Jesus. É precioso, porque nós podemos, em Lucas 22, 42, espiar por uma cortina e ver como Jesus orava na intimidade dele. É o momento em que Jesus está se preparando para ser preso e passar pelo Calvário. E quando ele está ali, está em luta no Senhor, o coração dele, e que ele olha para o que está chegando, e ele vê que é alguma coisa assustadora, tão terrível, que ele chega a suar lágrimas, a suar sangue. Isso só acontece em situação de muito sofrimento, de muita angústia. E é tão terrível que ele vai orar. E quando ele vai orar, ele se prostra diante do Pai, e o que ele diz? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Me deixe traduzir com todo o respeito ao que o Senhor falou e com todo o temor ao Senhor. O que ele está dizendo? Pai, o que está diante de mim para passar é alguma coisa horrível, e eu não quero passar por isso. E eu quero trazer o meu coração diante do Senhor, porque eu estou angustiado com isso, eu estou sofrendo com isso, e a minha vontade é que o Senhor me livre disso. Mas faça a sua vontade. E o que me chama a atenção é que a oração de Jesus foi respondida. Eu vejo muita gente ensinando por aí que nós vamos ter vitória em oração. Eu vejo gente dizendo, em nome de Jesus você vai sarar, como se você tivesse uma varinha de condão para torcer o braço de Deus quando você usa o nome de Jesus. Mas que vitória é essa que nós podemos ter, meus irmãos? Que vitória é essa? Qual foi a resposta que Jesus teve da sua oração nesse momento? A resposta que ele teve foi se levantar daquele lugar de oração. Estava lá os discípulos orando, não, estavam dormindo, né? Ele falou, bom, vamos lá galera, vamos levantar que está na hora de eu enfrentar o meu negócio aqui. Não foi? O que aconteceu? Jesus mostrou para nós ali, naquele momento de oração tão terrível, como foi que Deus, o Pai, agiu nele, naquele momento terrível, renovando nele a coragem, renovando nele a capacidade de enfrentar, e vocês todos sabem, todos nós temos lido, como foi que o Senhor enfrentou tudo aquilo. Foi como alguém que estava com medo? Foi como alguém que estava diante de uma coisa terrível? Para mim, o maior grito de vitória de Jesus foi estar consumado. Quando ele fala, está consumado, fiz tudo, cumpri. O que está diante de nós, queridos? O que está diante de nós é que nós vivemos num mundo em que esse mundo jaz no maligno, e tem o ditado popular que diz que Deus dá a farinha, o diabo corre com o saco, mas tem uma verdade bíblica nisso. O maligno é especializado em criar contrafações. Vocês lembram lá, Moisés no Egito, ele fazia um sinal, os magos do Egito faziam a imitação deles. Né? É assim o jeito de agir do maligno o tempo todo. E o que tem feito para nós? Nós estamos vivendo no mundo e nós estamos sujeitos todos os dias. Diz que tinha uma certa escola no fundo do mar, onde a professora recebia vários bichinhos, né, do fundo do mar para dar aula. E todos os dias o caranguejinho chegava andando de lado. E daí a professora passava o dia inteiro de aula, dando aula para o caranguejinho, ensinando ele a andar para frente. E o caranguejinho saía da aula andando para frente, mas ele ia para casa. Mamãe andava de lado, papai andava de lado, o irmãozinho andava de lado, o vovô andava de lado. Como é que ele voltava no dia seguinte? Pois é. Nós estamos aqui todos os dias aprendendo que a prioridade é o reino de Deus, é o reino de Deus, é o reino de Deus. Mas nós botamos o nosso pezinho ali na rua, ou às vezes antes de nós pormos o pezinho ali na rua, o que volta para nós? A régua do mundo. Como é que no mundo a gente mede sucesso? Profissão, carreira, dinheiro, carrão, casão. Não é assim?
E o que nós fazemos? Como um caranguejinho. E nós dormimos no barulho do mundo. Sabe o que acontece? O Senhor nos deu uma bênção gloriosa, que é a vida plena. Sabe o que é? Aquela vida que nós tínhamos lá nos nossos velhos tempos, no jardim, quando nós podíamos ter comunhão direta com Deus, e a nossa vida tinha uma dimensão espiritual, que era a dimensão maior da nossa vida. E nós, ali no jardim, porque nós resolvemos fazer as coisas do nosso jeito, o que acabou acontecendo? Nós fomos amputados da nossa vida e sobrou esse fiapinho que a gente vive. Nós vivemos um fiapinho, meus irmãos, não se iludam, não tem desembarque fácil dessa vida. Ou você vai morrer cedo de doença, ou você vai ficar decrépito. Desculpa se eu estou contando uma novidade que você não sabia. A gente vive iludido aqui, todos os dias, correndo como um rato dentro de um labirinto. Sabe aqueles ratinhos que você bota ali dentro do labirinto e ele tem que aprender a achar o caminho para encontrar comida? Nós fazemos isso. E nós deixamos com que o mundo vire em cima da nossa mesa da ampulheta. E nós começamos a correr no tempo do mundo. E nós começamos a fazer as coisas no tempo do mundo. E nós começamos a nos medir pelos padrões do mundo. Daí, eu me levanto de manhã e eu preciso ir para o trabalho. Precisa, irmão, precisa sim, faz parte da vida. Não estou propondo aqui todo mundo vestir um camisolão branco e ficar lá em cima do Morro do Lopo esperando o Senhor voltar. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de viver na espiritosfera. Eu estou falando de nós continuarmos sendo cidadãos daqui do mundo, mas lembrando que nós somos forasteiros. E se você lá em Brasília for numa embaixada, você for na casa de um forasteiro que mora aqui no Brasil, na sua embaixada, o cara vai te receber na casa dele vestido com os trajes típicos do país dele e vai te servir a comida típica do país dele. Não é? E nós? Gente, a gente tem vergonha de comer a nossa comida. Nós entramos no barulho do mundo e nós esquecemos que a nossa prioridade de vida é o reino de Deus e a sua justiça. Então vamos esclarecer um pouquinho o que é reino de Deus e a sua justiça. Todo discípulo de Jesus, todo mundo que se torna discípulo de Jesus, se matriculou na escola em que Jesus é o mestre. Naqueles tempos Jesus andava, como todos os mestres naquele tempo, e os alunos andavam atrás, com ele, vivendo cada dia, aprendendo a ser como ele, aprendendo a imitá-lo. Todos nós, meus irmãos, estamos matriculados no discipulado de Jesus, para aprender a ser como Jesus. E o Espírito Santo vai a cada dia produzindo em nós o caráter de Jesus. Qual é a prioridade da vida de cada um? Por que é que Jesus orou daquela forma? Porque a prioridade dele era a vontade do Pai. E qual é a nossa imitação? Nós queremos imitar o Senhor e aprender a buscar a vontade do Pai. Mas qual é a vontade do Pai? Nós pensamos em orar sobre a vontade de Deus. Fala, Senhor, eu compro o carro vermelho ou o carro verde? Senhor, eu caso com a Mariazinha ou com a Zefina? Senhor, nós queremos que Deus esteja solucionando coisinhas práticas, porque nós continuamos medindo a nossa vida pela mesma coisa que o mundo mede. Então a nossa vida de oração é o quê? Meu Deus, abençoa que aquele meu chefe pare de pegar no meu pé. Meu Deus, abençoa que a minha sogra pare de brigar comigo. Meu Deus. E a gente faz diante de Deus uma checklist. E eu me lembro que teve uma época da minha adolescência que às vezes eu não queria orar, porque eu já tinha tudo que eu queria, não estava precisando de orar por nada. Porque na verdade, eu estava querendo chegar diante de Deus só com uma lista de pedidos no balcão. Falei, Senhor, dá para despachar aí, olha, uma bênção para cá, uma bênção para ali, uma bênção para aquele colar. Qual é a grande motivação da nossa oração? Você reparou a oração do Pai Nosso? Quantas expressões da oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus ensinou são coisas relativas aos problemas do dia a dia? Coisas cotidianas. Comida, trabalho, relacionamentos, saúde. Dá-nos hoje o nosso pão. Mas, Pai, que o Teu nome seja santificado. Que a Tua vontade seja feita, que o Teu reino venha.
nos ajuda a perdoar os nossos devedores, nos guarda do mal. Vocês estão percebendo? A ênfase da vida que o Senhor ensinou para nós é uma ênfase. Nós somos cidadãos do reino. O nosso tempo aqui é transitório e nós estamos só num piscar de olhos para coisa muito melhor. E o Senhor tem coisa muito melhor para nós, Ele tem vida plena, Ele tem para nós essa vida de comunhão com o Pai. E a buscar a sua justiça, que é buscar a justiça do reino. Vocês concordam comigo que reino não é exatamente a extensão geográfica de algum lugar, mas é onde a autoridade de um rei é obedecida? E vocês se lembram de Jesus ter dito, o reino está dentro de vocês? Onde é que a vontade de Deus é absoluta e completamente obedecida neste mundo hoje? É para ser dentro de nós. É para ser. Não é, mas é para ser. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui dentro. Seja feita a tua vontade na minha vida, no meu jeito de ser, no meu jeito de falar, no meu jeito de andar, no meu jeito de lidar com os problemas. Seja feita a tua vontade. Essa é para ser a sua luta constante e diária. A sua vida de oração não é para ser uma vida de clamor por coisas. Isso daí tudo está no departamento de demais coisas. E nós acabamos de ler, não precisa nem falar, o Senhor sabe que você precisa. Agora, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Não está falando para você não buscar as outras coisas. Mas busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca em primeiro lugar a justiça do reino de Deus. Que Deus use você como instrumento de justiça. Que você haja com justiça como Jesus agiria. E aí, queridos, aí faz sentido. Aí faz sentido você cantar, Jesus, de ouvir tua voz, meu coração se apazigua. Jesus, o teu nome é doce e muda a minha vida. Se paz é mais doce, me deres gozar, se dor é mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que eu estou bem com o Senhor. Aí faz sentido. Porque do contrário, meus queridos, a gente vai se enganar. A vida cristã, e eu temo dizer, irmãos, eu tremo em dizer isso, mas o meu coração sangra de ver a vida que nós, que nos dizemos seguidores de Jesus Cristo, vivemos. Nós vivemos uma vida igualzinha dos outros, nós somos excelentes agentes secretos. Porque ninguém percebe quem nós somos, porque nós estamos nos medindo pelos mesmos valores. Nós estamos chorando pelas mesmas dores. Nós estamos suspirando pelos mesmos valores. Queridos, nós precisamos mudar. Para nosso próprio bem. A gente precisa se lembrar que o nosso Deus não fez nada e não deseja nada e não ordena nada para nós que seja para interesse dele. O interesse dele é para nós, é nosso bem. Lembre que Deus nos ama. E Ele tem dado para nós oportunidades, Ele tem dado desafios. E nós podemos lidar com a nossa vida de um jeito diferente. Há algum problema de você procurar ter uma carreira, de você procurar se desenvolver, de você procurar ter propriedade, de você procurar se relacionar bem? Não, muito pelo contrário, é tudo muito louvável. Mas isso não pode ser a sua prioridade. Não pode, sob pena de você estragar a vida que Jesus te deu. Jesus te deu possibilidades, Jesus me deu possibilidades de viver uma vida muito melhor do que a vida que eu tenho me obrigado a viver, que nós temos nos obrigado a viver. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça não é obrigação religiosa, é escape. Deus nos dá escape. Não deixe o seu coração se apegar às coisas do mundo demasiadamente. Viva, você está no mundo, é aqui que você tem que viver. Nós somos forasteiros. Eu me lembro quando eu cresci na igreja, tinha uma organização chamada Embaixadores do Rei. E nessa organização a gente aprendia, decorava um hino que dizia: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou.
Do reino lá do céu, embaixador eu sou. Eu não quero ser embaixador meia boca. Eu queria ser um embaixador para valer. Eu queria ser capaz de viver uma vida em que Deus olhasse para mim e sorrisse e talvez falar, olha lá como aquele meu filho está vivendo. Mas infelizmente, meus irmãos, eu sou honesto em confessar que eu não vivo do jeito que eu estou falando. Eu deveria, mas eu preciso ainda, eu estou crescendo nisso. E aí eu gosto muito do irmão Paulo de Tarso ter escrito lá em Romanos, miserável homem que eu sou, quem me livrará do peso dessa morte? Miserável homem que eu sou, que não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Miserável homem que eu sou, que me deixo medir pelos padrões do mundo e não pelos padrões do Pai. Miserável homem que eu sou, que durmo no barulho do mundo e deixo de lado a herança maravilhosa que o Senhor me deu. A minha vida de oração, meus irmãos, tem sido nessa direção. A minha vida de oração está inclinada muito para isso. Meus amigos que convivem mais de perto comigo sabem que eu estou chato, eu estou muito no assunto. Eu estou falando demais nisso, estou torrando a paciência de todo mundo com isso. E hoje eu estou torrando de vocês. Mas, meus irmãos, eu não sou capaz de enfatizar o suficiente o quanto isso é importante. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, primeiramente, a entender. Porque, irmãos, a minha experiência pessoal é que eu sou o caranguejinho. Eu sou o caranguejinho. Primeira chance eu começo a andar de lado de novo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser de fato discípulos de Jesus, de fato alunos de Jesus, que aprendem com Ele a viver. E que nós possamos viver essa vida plena que Jesus nos deu. Amém? Vamos orar, irmãos? Se quiser ter um tempo seu para orar, entre você e o Senhor, depois nós encerramos com uma oração. Deus nosso Pai, nós dependemos total e absolutamente do Senhor. Nós não somos capazes de nada por nós mesmos, Senhor. Nós já temos aprendido isso, tanto nas Escrituras, quanto na nossa própria experiência. Nós temos experimentado isso todos os dias, Pai. Como nós somos incapazes de fazer as coisas por nós mesmos, mas como nós tentamos, Senhor. Queremos confessar ao Senhor que o nosso coração é rebelde à Tua palavra. E queremos suplicar em nome de Jesus que o Teu Espírito complete em nós o recado que o Senhor tinha para nós nesta noite. Que o Senhor nos converta novamente a Ti, Senhor. Que o Senhor nos converta do mundo ao Senhor. Que o Senhor nos ensine a viver a vida que o Senhor nos deu de uma maneira que glorifique o Teu nome e de uma maneira que seja condizente com a fé que nós dizemos ter. Pai, abençoa a mim, abençoa cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Que saiamos daqui, Senhor, consolados pelo Senhor, renovados no desejo de andar com o Senhor. E que a nossa caminhada, quando nós saímos daqui, seja olhando para o Senhor e seja entendendo o que o Senhor tem para nós. Pai, nos dá a capacidade de enxergar aquelas coisas que são só demais coisas. E a ter o nosso coração inteiro voltado, Senhor, para o discipulado de Jesus Cristo. Também, Senhor, que agora, no momento em que nós temos a oportunidade de contribuir, nós o façamos com alegria e para a glória do Teu nome. Damos graças, Senhor, por esta igreja e rogamos, Senhor, que
esses recursos sejam abençoados e multiplicados pelo Senhor, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.